Pois bem, estávamos falando de citação. E organizando as suas ideias, a regra é a da citação por oficial de justiça. Opa, na execução fiscal, autoriza-se citação por carta, de acordo com a disciplina do artigo 8º da lei que regra a execução fiscal. Em situações excepcionais, desde que já tenha sido ventilado e instrumentalizado um arresto, estará devidamente autorizada a citação por edital. E de acordo com a disposição da súmula 196, que a gente pode colocar na tela aí para você rever, né, do STJ, seria admitida também a citação por hora certa. Agora, no mais, a gente aqui puxa o gancho do procedimento. Nos termos do 652, que nós já comentávamos, será o devedor citado para pagar a dívida em 3 dias, e aí para tudo. Celeste vai me fazer visualizar, ou fazer com que você me visualize, com a lembrança de que se a gente paga em 3 dias, eu sou uma boa moça, uma boa menina, Matheus Carvalho não pagaria. Né? Ele não pagaria em 3 dias. Eu quero é que Celeste, né, espere. Mas Sabrina, boa moça, pagaria a Celeste em 3 dias. Pagaria e teria a redução da verba honorária a 1/3, a 1/4, não, a metade. Só que nem sempre será assim, não é, galera? Nem sempre há pagamento integral do débito. Agora, é importante lhe lembrar ainda que somente depois de transcorrido o prazo dos 3 dias é que o oficial de justiça vai retornar à residência do devedor com uma segunda via do mandado, no caso de um menino levado que não pague desde logo o valor do débito, a fim de que se realize a penhora de bens e avalie-os de logo, assim como intime isso executado naquele mesmo instante da penhora. Atenção! Com as reformas com as quais nós já estamos habituados, o oficial de justiça ele passa a acumular dupla função. Quais são essas duas funções clássicas que são desempenhadas pelo oficial de justiça? Nessa etapa executiva, ele penhora e ele mesmo avaliará os bens ora penhorados. Até algum tempo atrás, o avaliador seria sempre uma figura autônoma, estancada e apartada. Hoje, o oficial de justiça, lembre da minha fala, cumula as funções, penhora e a um só tempo avalia. Do mesmo modo, sendo feito o pagamento da dívida no prazo de 3 dias, opa, nós já vimos, será a verba honorária reduzida à metade. Aqui é que eu quero chegar a 2 outras consequências que surgem nesse instante da execução. Poderá também o devedor opor embargos. Qual o prazo dos embargos? 15 dias, idêntico prazo à impugnação, contados da juntada aos autos do mandado de citação, se quiser discutir a dívida. No entanto, no prazo para oposição dos embargos, o devedor poderá, ao invés de apresentá-los, aqui é que vem o detalhe, ó, reconhecer o crédito, ao invés, não é, ali de mobilizar os embargos, ocasião em que lhe será facultado efetuar um depósito de 30% do valor da dívida. Agora, vai pagar 30% do valor da dívida, embutida ali custas, embutida ali honorários advocatícios. Esta regra do código me lembra aqueles parcelamentos em lojas grandes de departamento. Eu não sei qual é a loja que você tem aí como forte, né, no seu estado. Hoje a gente tem uma briga aqui, mas eu acho que disparadamente, não sei se a Celeste vai concordar comigo, ganha a Insinuante. Né, Celeste? Mas a gente tem Insinuante, a gente tem Casas Bahia, que não vem da Bahia, né? Engraçado. Agora ela já está na Bahia, mas ela não é de origem baiana. Temos a Ricardo Eletro, mas eu não sei se estou tão por fora, mas não seria tão forte como a Insinuante. A Insinuante, de fato, bomba. E essas lojas todas de departamento, de venda de imóveis, de eletrodomésticos, fazem parcelamento. Na hora da prova, lembre desse parcelamento. O Poder Judiciário também faz parcelamento, que nem Insinuante. Que nem a tua loja clássica de departamento aí, de venda de eletrodomésticos, de venda de imóveis. Professora, como assim? O que é que a lei processual nos diz hoje? Através de um instituto chamado de moratória executiva. Bicho, reconheça que você deve, vá, força, reconheça, diga, eu devo. E pague logo 30% do valor do débito. Então, vamos imaginar que o valor consubstanciado no cheque borrachudo seja o de X. Mas que eu não tenha condição de pagar esse cheque como um todo. Sem prejuízo de que a gente vai ter que acrescentar a esse cheque juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. Mas eu tenho 30% do valor que eu passei para a Celeste. Agregados de todas essas parcelas. O código diz o seguinte:
pague 30%, vá, jogue duro, e solicite o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais, crediário, parcelamento, acrescidas de correção monetária e juros de 1%, bem menores do que dessas lojas ao mês, conforme disposição do 745A. Deferido o pagamento parcelado, suspensos estarão os atos executivos, aí a gente não vai mais visualizar penhora, avaliação, adjudicação, alienação, porasta pública, não. A etapa expropriatória, que é aquela que nos lembra fortes emoções, não será visualizada. Porque como eu fiz o requerimento de parcelamento, agora vamos esperar eu pagar o débito mensalmente à nossa credora sofrida, que já não aguenta mais esse exemplo. Neste caso, diz o código, ficam suspensos os atos executivos e autorizado estará o exequente a efetuar o levantamento da quantia depositada. Então, todo mês, Celeste vai levantar o valor que eu tiver depositado. Sendo indeferido o pedido, a execução prosseguirá, mantido o referido depósito. Perceba, então, que da citação surgem 3 distintas frentes, com uma quarta. Primeira delas, paga tudo, redução da verba honorária à metade. Segunda dela, embarga a execução, 15 dias, a execução segue o seu curso normal, salvo se pleiteado efeito suspensivo, com a exigência de caução pelo juiz. Terceira hipótese, parcelamento, com adiantamento de 30% do valor acrescido das custas, honorários advocatícios e do débito atualizado. E ainda o devedor que não faça nada. Aquele devedor, como se diz no popular, que não queira nada com a hora do Brasil. Se ele não efetua o pagamento, se ele não pede parcelamento, se ele não embarga e aos embargos não for concedido efeito suspensivo, a execução vai ter que continuar. E ela continua com a saga dos atos expropriatórios. Mandado de penhora na veia. Só que antes de seguirmos com penhora, eu lhe dar os toques que eu entendo substanciais da mesma. Vamos falar um pouquinho do tal do arresto executivo. Vocês com muita frequência me mandam essa pergunta. Professora, eu li em algum lugar que haveria uma tal de pré-penhora. Existe pré-penhora? Existe. Vem comigo. Não sendo executado encontrado para ser citado, que é muito comum, infelizmente, mas tendo o oficial de justiça localizado bens seus, que bastem para garantir a execução, deverá desde logo arrestá-los. É aqui nesse lugar, inclusive, que se encaixa aquela citação por edital. Tal modalidade de arresto é conhecido como pré-penhora. E, embora seja considerado uma medida cautelar, não se exige que estejam presentes os requisitos da tutela cautelar. Quais seriam eles? Aqueles 2 clássicos, muito bem, fumus boni iuris, assim como o periculo in mora. Bastando que o devedor não seja encontrado para a citação, mas apenas os seus bens. Então, o oficial de justiça foi a campo. Foi ao encontro do devedor. Não encontrou, mas encontrou bens. Olha que sopa no mel. Há a possibilidade de que se viabilize de logo a pré-penhora. A referida à figura do arresto, que não deixa de ter natureza cautelar, né? Chega a língua travou, né? Não deixa de ter natureza de cautelar, mas que não depende de uma forma bem tênue e bem singela do preenchimento dos requisitos legais, que são o fumus boni iuris e o periculo in mora. Agora, avancemos um pouquinho para trazermos o conceitão de penhora que eu queria lhes trazer. De logo, penhora é constrição. Penhora é ato executivo mor clássico, que está destinada à apreensão de bens do devedor, vinculando-os à execução. Com a penhora, o credor também passa a ter preferência em relação a outros credores da mesma categoria, que futuramente penhorem o mesmo bem. De mais a mais, nesse instante do curso, a gente precisa aprender que a penhora, através dessas 2 setinhas que eu coloquei, se instrumentaliza por 2 distintos modos. Quais seriam esses 2 distintos modos de se operacionalizar uma penhora? A famosa penhora online, também chamada de penhora em dinheiro, e a penhora clássica, que é a penhora dos bens do devedor. Claro que aqui, quando eu me refiro a bens do devedor, eu estou excluindo a possibilidade de que pensemos numa penhora que é viabilizada através do sistema do Bacen-Jude. A base legal de sustentação da penhora online é aquela que está posta no 655A do CPC. 655A do CPC, que te lembra tempos modernos, tempos em que um juiz devidamente cadastrado
né, porque há essa exigência que fora ratificada pela jurisprudência, digo cadastrado no sistema do Banco Central, possa encaminhar a informação com o CPF ou CNPJ, a fim de que façam-se bloqueios. Bloqueios judiciais de conta, a fim de que se pague desde logo o montante do débito. Agora, para tudo. Lembra que existe uma lista de bens que são absolutamente impenhoráveis? Aqui vale uma lembrança da impossibilidade de penhora, inclusive online, de depósitos e rendimentos em conta poupança que não ultrapassem, muito bem, 40 salários mínimos. A reserva que um devedor tenha e que não pode ultrapassar o montante de 40 salários mínimos, insiste, e que estejam depositados em conta poupança, estará ali abraçada por uma impenhorabilidade. Agora, perceba comigo que essa penhora online, ela não é uma penhora que deixa, né, a desejar, tendo em vista que ela é super positiva. Se há valores creditados na conta, à exceção da poupança, cujo valor não exceda 40 salários mínimos, o juiz vai determinar o bloqueio, vai oportunizar o contraditório e de logo vai liberar o valor do crédito àquele que tanto depende do mesmo, encerrando-se assim a execução. A etapa executiva, ela passa a ser um pouco mais sofrida quando nós nos depararmos com uma impossibilidade de que ela seja online e passarmos a depender da penhora com direito à expedição de mandado. Neste caso, aí será fundamental que pensemos, né, na figura de uma penhora que vai ser feita pelo oficial de justiça. Oficial de justiça que, de logo, penhora e avalia os bens do devedor e que vai nos permitir pensar na sequência, não é, que vai lembrar não só o registro do mandado, como, não é, na possibilidade de que se nomeie fiéis depositários para o devedor e para os bens do referido devedor e assim sucessivamente. Eu quero aqui lembrar, lhe dar um toque, que eu acho importante na hora da prova do analista, sobre penhoras de bens indivisíveis. Muito cuidado com isso. O que é que a gente precisa trazer para a prova, para que você seja 100% em processo civil, como eu sei que você será, em termos de penhoras de bens indivisíveis? Eu coloquei na tela para você. Penhorado, um bem indivisível, a ameação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do 655B do CPC. Digo-lhes, porque em muitas situações o bem é indivisível. E aí ele vai ser levado à alienação, vale dizer, venda judicial. Aquela parte do bem que fora vendida, que seja da propriedade do cônjuge que está alheio à execução, lhe será entregue em espécie. Mas eu preciso que você entenda que não vai deixar o bem de ser penhorado, nem tampouco levado à alienação nesses casos. Ela vai ser instrumentalizada com esse detalhe que vem lá do 655B. A figura, né, do produto da alienação repassado ao cônjuge alheio à execução. Agora, como é que se faz isso? Mediante requerimento do credor, ou mesmo de ofício pelo juiz, poderá o executado ser intimado para indicar bens a penhoras, se as diligências empreendidas nesse sentido forem infrutíferas. De mais a mais, galera, o desatendimento, como nós já vimos, dessa determinação judicial pelo executado, aí fica fácil. Nos lembra ato atentatório à dignidade da justiça, artigo 600, e as consequências do artigo 601 do CPC. Dentre elas, a multa de 20%, aquela multa clássica, a qual, inclusive, pode ser relevada quando nós pensarmos num devedor que se comprometa a mais não agir daquele modo. Agora, pensando ainda em penhora, vamos lembrar com relação aos bens penhoráveis, que deverá o exequente, no momento em que indicar algum bem do devedor, no caso da Celeste, por exemplo, indicar os meus bens, assim como o oficial de justiça, quando for efetuar a penhora, observar preferencialmente a ordem prevista no artigo 655 do CPC. Sabe você que existe uma ordem de bens, Celeste, que vai ser penhorada. Não é assim, toma qualquer bem da Sabrina. Existe uma lista preferencial de bens. Qual é o bem preferido, né, do qual o oficial de justiça vai se servir para papá-lo e, de logo, viabilizar o pagamento daquele débito? Claro, não poderia ser sociedade capitalista, dinheiro. Dinheiro em espécie, ou em depósito, ou em aplicação de instituição financeira.
Seria o primeiro da lista preferencial de bens. Os veículos de via terrestre, então um carrinho é sempre bom, né? Não é? Não tendo dinheiro, vai o carro. Agora, não tem dinheiro, o negócio começa a ficar triste. Não tem dinheiro, não tem carro. E aí, leva o quê? Bens móveis, em geral. Na sequência, bens imóveis, navios e aeronaves, que devedor chiquérrimo, hein? Esse tem navio ou aeronave. Ações ou cotas de sociedades empresárias. O percentual do faturamento da empresa devedora. Pedras, essa também é uma delícia, hein, meninas que me ouvem? Pedras e metais preciosos. Títulos da dívida pública da União, dos estados, do Distrito Federal, com cotação de mercado. Títulos de valores mobiliários em cotação de mercado e outros direitos. Claro que essa é uma lista preferencial, com o detalhe de que o dinheiro ele é colocado em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens. Seguindo-se os veículos, para que depois sigamos os bens móveis, para só depois pensarmos nos bens imóveis. Com frequência, na prova da Fundação Carlos Chagas, que nós já sabemos ser mais apegada ao texto da lei, eu já te digo, você está vacinado, eles vão trocar. Eles vão misturar esta lista preferencial de bens a serem levados à penhora. Mas agora, nesse instante, eu te vacinei. Pensa comigo e repete. Vamos pelo menos aos 5 primeiros. Dinheiro. Ah, não tem dinheiro? Carro. Não tem carro? Opa, vamos aos bens móveis. Não tendo bens móveis, vamos aos imóveis. E aí segue-se essa lista preferencial de bens. Cuidado, porque ela é muito cobrada. Ademais, a gente já tratou aqui de penhora online, já falamos do sistema do Bacen Juiz, e você vai perceber que nesse material complementar que eu fiz muito caprichosamente para você, eu vou tratando, eu vou esmiuçando, não é, o conteúdo programático para você ir ganhando corpo. Eu já lhe disse, teve dúvida, vai no sua mensagem, tira lá, eu estou de prontidão à disposição de vocês que são tão amados por mim, vocês sabem disso, para o que preciso for. Para que então, né, você vá ganhando corpo com a penhora, a gente vai encerrando o tema penhora, lembrando da lista dos bens que são impenhoráveis. Eu já te fiz entender que existe uma lista de bens que a gente apelidou de absolutamente impenhoráveis. Só que agora é chegada a hora de aprender que impenhorabilidade é gênero. Que gostoso! E esta impenhorabilidade, que é gênero, vai te lembrar 2 distintas espécies. De acordo com o princípio da patrimonialidade, são os bens do devedor que guarentem a satisfação do crédito do exequente. Foi o que nós chamamos, no momento oportuno, de princípio da patrimonialidade. Porém, não é todo e qualquer bem que pode ser expropriado. A lei põe a salvo os bens do devedor considerados essenciais para uma vida digna, denominados de impenhoráveis. Preserva-se aqui nitidamente aquilo que a gente chama de mínimo existencial. Preserva-se a gigante dignidade da pessoa humana, tão agigantada após a Constituição de 88. A impenhorabilidade, era aí que eu queria chegar, pode ser absoluta e pode ainda ser relativa. São considerados bens absolutamente impenhoráveis aqueles que não podem ser penhorados, olha, em nenhuma hipótese. Ao passo que são apelidados de bens impenhoráveis relativamente, por outro lado, aqueles que, na falta de outros bens, perdem esta natureza, tornando-se passíveis de penhora em processo de execução. Então, cuidado. Mais uma vez, vamos lembrar que existem bens que são absolutamente, que são relativamente impenhoráveis. Aí você vai perceber que no material também eu vou listando, não é, quais seriam os bens tidos por absolutamente e por, não é, e relativamente impenhoráveis. Só que aqui a gente chega num momento importante que eu tenho que fazer uma ressalva. O rol contido no 649 não é exaustivo, porque às vezes a gente pensa, pronto, o 649 me traz os bens que são absolutamente impenhoráveis e eu estou tranquilo. Não, aquele rol é um rol exemplificativo. Há uma lei que parece número de telefone, 8.009, que é de 90, que aumenta o elenco desses bens impenhoráveis. Vem comigo, estabelecendo a impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, aqui pode ser agregada a união estável, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela lei. É claro que nem o nosso bem de família é tido, né, como absolutamente impenhorável para toda e qualquer situação.
porque existem exceções, dívidas contraídas em prol do próprio bem. Por isso é que se diz no popular, Celeste, que a empregada doméstica leva até a nossa casa. Porque os serviços prestados pela doméstica são voltados para a própria mantença e fruição daquele bem de família. Por isso é que em sede de execução trabalhista, meus analistas do TRT dominam, arrasam. É importante fazer, né, essa nota excepcional, tendo em vista que aí, nesse caso, nós estaríamos ante uma possível penhorabilidade. Aqui ainda vale o registro de que, feita a penhora, a gente segue, aí eu vou preferir desenhar para você, a gente segue com a avaliação, a qual será feita pelo próprio oficial de justiça, o qual, galera, aqui tem um detalhe, surge um incidente. Pode relatar ao juiz a dificuldade de quantificar um bem penhorado, por ser ele muito específico, por ser ele um bem de difícil quantificação. Quando for o caso, sem maiores problemas, a lei processual vai autorizar o juiz a designar um avaliador. Mas avaliador, como pessoa estranha ao oficial de justiça, só surge em situações excepcionais. Penhorados e avaliados os bens, a gente chega ao instante da adjudicação. Adjudicação, sem essa cedilha. A adjudicação, que nos lembra, e veja como a telinha é sensível, agora vai. Adjudicação. Adjudicação que nos lembra, né? A possibilidade, ficou estranha, mas você sabe que é a adjudicação, a possibilidade de que o próprio credor, ele tome para ele os bens ora penhorados e avaliados do devedor. Lembra a figura da adjudicação? Prof, onde é que ela está? No 685A, a famosa dação em pagamento. A adjudicação dos bens do devedor, ela será lista porque às vezes o credor, ele se interessa, você já imaginou? Né? Eu não tenho, mas vamos imaginar que eu tivesse um Samsung Galaxy S3, eu tivesse um Note, eu tivesse um mini iPad, e aí esses meus bens fossem penhorados. O que é que Celeste diria? Eu quero é tudo isso aí dela, daquela loura. Quero dinheiro não, estou precisando de tudo isso, adoro. Pois bem, ela pode ficar com os bens, né? E ela da Alice acabam de rir. O que é, né, essa encenação de professora Sabrina? A adjudicação na linguagem técnica. A autorização que será dada à nossa credora de tomar para ela os bens do devedor que tenham sido constringidos judicialmente. Se a adjudicação for total, encerrada estará a execução. Só que, às vezes, nem sempre os bens do devedor são tão atrativos. Ou quando não, a Celeste e aos credores em geral não interessam os bens do devedor. Em muitos casos, até por um ranço, por uma relação remosa que se estabeleceu. Não quero nada dele, não. Nestes casos, se frustrada a adjudicação, a gente parte à alienação. E a alienação hoje é gênero. Aí compreendida a alienação por asta pública e a alienação por iniciativa particular. Então, veja, a alienação é gênero e surge daí a alienação por asta pública e a alienação por iniciativa particular. Esta alienação por asta pública é a clássica, aquela que se estabelece por meio da praça ou do leilão. Praça ou leilão. Ao passo que a iniciativa particular está regulada no 685C. E passa a autorizar, ela é muito positiva, ao credor a tomada da frente da alienação desses bens. Ele mesmo vai assumir o posto de vendedor, podendo ainda se valer de um corretor credenciado à sede daquele juízo. Então, muita atenção. A alienação pode se dar por asta pública ou por iniciativa particular. Agora, na prática, não há diferença, mas a teoria aponta a diferença que se estabelece entre a praça e entre o leilão. Vale registrar, minha turma querida, que a praça, ao menos na teoria, seria a forma de venda judicial de bens imóveis. Todas as vezes que pensarmos em bens imóveis e na sua alienação judicial, lembremos, ao menos na hora de gabaritar a prova, da praça. Ao passo que para móveis, na base teórica, aplicar-se-ia a disposição de leilão. Insisto, na prática, utilizamos indistintamente a expressão leilão, não é mesmo? Na hora da prova vale essa ressalva. Efetuada com sucesso a alienação por asta pública ou por iniciativa particular, encerrada estaria a pretensão executiva.
Agora, nesses minutos que nos restam, nós vamos virar um pouco, né, o rumo da nossa história. Para começarmos, eu vou apenas introduzir a matéria, a recordar as tutelas de urgência. De logo, a expressão urgência te lembra perigo, te lembra um risco, te lembra a possível e flagrante ocorrência de um dano. E dentro de um processo que busca atender às tutelas diferenciadas, hoje é indispensável que pensemos em 3 tutelas de urgência. Na verdade, eu gosto de lhes ensinar assim, tutela de urgência é como uma mãe cuidadosa, uma mãe que vem nos atender em situações emergenciais. E essa mãe, ela teve 3 filhas. Todas elas apostos para as situações de urgência, mas cada uma delas com as suas marcas características. Você vai perceber comigo que uma delas é mais avexada, como se diz aqui no Nordeste. Você vai ver que outra é mais cautelosa, precavida, né, até fala baixo, aquela pessoa que só usa as roupas muito comedidas e o nome dela é cautelar. E você vai perceber que outra se chama de inibitória. Então vamos registrar comigo. Tutelas de urgência. E na próxima aula você vai receber material complementar sobre tutelas de urgência. Então, acalme seu coração. Tutelas de urgência compreendem um gênero. Depende daí. Tutela antecipada, regulada no artigo 273 e, por que não, no próprio 461 do CPC. Tutela cautelar, regulada nos artigos 796 e seguintes, sem que nos esqueçamos da tutela inibitória. Esta última, cuidado, ela nasce como um mecanismo de proteção específico para as possessórias, mas ela depois passa a ganhar um viés de generalizada, para nos atender em todas as situações, olha, suspense, de iminente perigo. A tutela inibitória é uma fofa que vem impedir que a lesão se conforme. Ela atua sempre no campo da prevenção, na ameaça, uma flagrante ameaça, a qual, repito, não é nada proveitosa se convertida for em lesão. A tutela cautelar tem livro próprio e a inibitória você encontra lá, mais especialmente à altura dos artigos 933 e seguintes. A base da possessória como um todo vale aqui ser referenciada, do 920 a 933, todos eles lá do CPC. Importa salientar é que essas tutelas de urgência, elas vêm nos impedir dos efeitos maléficos do tempo, tomando o Estado juiz providências que impeçam a ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação. Lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, muito cuidado. Não é tão simples conseguir uma tutela de urgência. Será fundamental que se preencham requisitos, que se atendam a determinadas dicas impositivas que são colocadas na lei para que elas possam ser concedidas. Além disso, já num clima de término de aula, eu tenho que te lembrar que tutela antecipada é uma tutela de urgência gigante. Se ela fosse uma pessoa, ela seria glamurosa, que permite a concessão desde logo do pedido que só seria concedido na sentença. A tutela antecipada é melhor chamada de antecipação dos efeitos de uma sentença. Repito, antecipação dos efeitos de uma sentença. Esta tutela antecipada só será concedida se for requerida. De outra banda, vem a tutela cautelar. Por isso é que eu chamo ela de moça mais cautelosa, mais precavida. Porque ela não antecipa, ela não vai permitir a fruição imediata, mas ela protege. Ela protege, turma, um bem. Ela protege uma pessoa ou prova que corra risco de perecer. Um bem, uma pessoa ou prova que corra risco de perecer. Bem, pessoa ou prova que corra risco de perecer. Ela é não satisfativa, mas ela é protetiva. E por ser protetiva, tendo em vista o papel desempenhado pelo juiz, poderá ser concedida de ofício.
Um beijo enorme no seu coração. Sinta-se abraçado, abraçada, reenergizado nessa hora. Obrigada pela sua companhia. Joga duro nos estudos e me espera na nossa próxima aula.